Brasil estuda a planta que pode substituir o mercúrio na extração de ouro. Maranhão propõe criação de escolas bilíngues com português e libras na rede pública de ensino. Voluntários trazem esperança para as pessoas atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Eles fizeram a gente ter ânimo, o abraço, o vai dar tudo certo, a gente está aqui para ajudar. Foi o que incentivou a gente a continuar. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? O ouro é um metal valioso, todo mundo sabe. Mas ele é importante não só na fabricação de joias. Ele é usado também em produtos como celulares, computadores, em tratamentos contra o câncer, tratamentos dentários. O problema é que a extração do ouro traz sérios danos ambientais por causa das substâncias tóxicas que são usadas no processo. Agora, olha só que bacana! Estudos indicam que uma árvore amazônica chamada pau de balsa pode ser uma alternativa ambientalmente correta para extrair o ouro. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas. Dr. Jorge Lins lembrou que a extração do ouro no Amazonas usa o mercúrio para separar o metal de outros resíduos. A atividade é ilegal, pois o mercúrio é tóxico. O mercúrio é usado por garimpeiros artesanais e pela indústria mineral de pequena escala, diferentemente das mineradoras de grande porte, que utilizam normalmente o cianeto, que também pode gerar danos à saúde humana e ao meio ambiente. O mercúrio, ao ser inalado ou consumido, tem ação cumulativa no corpo humano e traz sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. O acúmulo pode levar à síndrome neurodegenerativa por envenenamento, chamada de doença de Minamata. Ontem eu acompanhei a visita que alguns prefeitos da Calha do Rio Madeira aqui, que estiveram reunidos com uma pesquisadora chamada Marta Pereira, da Universidade do Estado do Amazonas, que está estudando, isolando as propriedades de uma planta chamada pau de balsa, que tem as mesmas capacidades, tem as mesmas propriedades que o mercúrio em relação à formação da amálgama de ouro. Portanto, é uma alternativa que nós temos para, em vez de usar o mercúrio, usar o extrato desta planta, as propriedades desta planta, que é a planta pau de balsa, e com isso a gente tornar o garimpo uma atividade ambientalmente licenciável, portanto uma atividade econômica legalizada. Um estudo com análise de toxicidade e citotoxicidade e práticas que facilitem o processo de extração está sendo realizado por pesquisadores e os resultados devem ser apresentados até o início de 2025. Conflito antigo entre indígenas e produtores rurais em Mato Grosso do Sul. Vereador de Dourados pede apoio a deputados estaduais para solucionar o problema. Projeto de lei no Maranhão pretende criar escolas públicas bilíngues com português e libras. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A cidade de Dourados tem a maior reserva indígena do país, com mais de 24 mil habitantes. O vereador veio em busca de uma resolução dos conflitos agrários da região, envolvendo a população indígena e produtores rurais. Sentamos com o Ministério Público Federal, com a Procuradoria Federal, com a FUNAI, com a Defensoria Pública Federal, sentamos com os proprietários de terras atuais, sentamos com os indígenas, voltaremos a sentar nos próximos dias com os dois, né? E os dois lados chegaram à conclusão que tem que cessar, que vai ser tomada uma decisão onde um dos dois lados vai sair prejudicado. Então, que faça a compensação das áreas para aqueles proprietários que têm os seus títulos, ou que seja feita a demarcação e entregue para eles, falar, isso aqui não, essa terra não é indígena não, e entregue um outro local para eles,
ou entregue para os indígenas e aí faça a compensação. Isso cabe ao governo do estado e ao governo federal nos ajudar com isso daí. Estamos atentos aos acontecimentos. Ocorre que são debates de décadas. Nós tínhamos um problema sério aqui, já no mandato passado, onde a Constituição não permitia qualquer intervenção do Estado, mesmo que indenização. Então, nós vamos continuar atentos. O deputado Zeca, do PT, se colocou à disposição para intermediar a situação com o governo federal. Para a gente ver se avança no sentido de buscar o entendimento que seja capaz, eu acho absolutamente legítimo para concluir, que seja respeitado os interesses das duas partes. A deputada Gleice Jane, também do Partido dos Trabalhadores, destacou a situação indígena daquela região, que se prolonga há mais de 20 anos. É preciso compreender o cenário, inclusive, de desigualdade que se encontra lá. Nós temos, de um lado da cidade, quando a gente passa pela rodovia, megas condomínios e a área mais cara da cidade, com muros enormes. E as casas mais caras da cidade estão naqueles condomínios. Do outro lado, nós temos a reserva indígena, onde as pessoas não têm saneamento básico. Veja que nós não temos o básico. Não tem água para as comunidades. Não tem esgoto. Eu tenho visitado as aldeias. A gente sente cheiro de esgoto pelas aldeias, porque não existe uma política de condição mínima de sobrevivência para aquela população. O proponente, o deputado Zé Teixeira, do PSDB, destacou a participação dos índios no setor produtivo. Você vai lá na Sul e vê como é que está sendo tratado os índios que entrou no setor produtivo, e tem índio agrônomo, tem índio proprietário, e tem índio plantando, e tem índio colhendo, e está tocando o seu capital. Porque o que o índio quer não é essa situação de miséria, não é essa situação de cesta básica, não é essa situação do governo do estado dar mais de 15 mil cestas básicas por mês para os índios, porque isso não é papel do governo estadual, porque os índios são tutelados e coordenados pelo governo federal. Então, o que a deputada reclamou aqui é competência exclusiva do governo federal e competência exclusiva da FUNAI. A deputada Lia Nogueira, outra parlamentar da região da Grande Dourados, falou que a resolução dos conflitos é uma prioridade do governo estadual. A segurança nas aldeias ela é de competência total da Polícia Federal, porém o governo de Mato Grosso do Sul hoje realiza um trabalho excepcional lá dentro, porque aquilo que está sendo falha da Polícia Federal, do governo federal, o governo do estado está suprindo essa falha, está consertando essa falha. É inconcebível, em pleno século XXI, os nossos indígenas não terem água tratada para beber. Agora, o primeiro passo desse conflito é suspender dos combates. As duas partes já entenderam que vamos sentar e vamos parar aí por 6 meses durante esse debate que a gente está fazendo, buscando o apoio dos nossos deputados estaduais, vamos à busca dos federais, dos senadores, do governo do estado e federal. Esse é o primeiro acordo. Posteriormente, nós temos novas reuniões junto com a OAB, né, e a Sociedade Civil Organizada de Dourados para que esse debate seja ampliado. O projeto de lei sobre o uso da linguagem de Libras nas escolas, de autoria da deputada Solange Almeida, está em tramitação na Assembleia Legislativa. O PL institui diretrizes para a criação de escolas bilíngues em língua brasileira de sinais e língua portuguesa na rede pública de educação do Maranhão. Para virar lei, após os trâmites do Legislativo, precisa ser sancionado pelo governo do estado. Esta professora diz que considera a iniciativa essencial para promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para pessoas surdas. A importância para as pessoas surdas é da autonomia, de dar independência. Os surdos não querem mais ficar estudando numa situação que é totalmente diferente a sua forma de querer como fazer a educação para eles. Então, eles têm uma cultura própria, eles têm que ser respeitados a partir dessa cultura. A língua brasileira de sinais é uma língua que tem que ser, para eles é tudo. Nós temos que aprender, porque quem fica mudo, quando eu vejo ainda as pessoas chamando surdo de mudo, quem fica mudo somos nós, quando não sabemos a língua brasileira de sinais. O surdo, ele só quer que seja
seja respeitado a forma deles se comunicar. De acordo com o IBGE, o número de pessoas surdas no Brasil ultrapassa 10 milhões. Segundo esta intérprete de Libras, a função que ela exerce é um elo entre o emissor, a mensagem e o receptor. O surdo, ele, como a professora Rosane já falou, né? Ele precisa ter o seu espaço na sociedade, né? Ele precisa conviver com os seus pares, né? Isso é de extrema importância para ele, né? Então, ter a língua de sinais respeitada, né, é resposta de uma luta que vem de muitos anos, né? Então, hoje, o surdo ter a oportunidade de estudar, né, de ver a sua língua como primeira, né, aprender a sua língua como primeira, né, e a língua portuguesa como segunda, é de extrema importância para ele. Disse é pedagoga e tem um filho surdo. Ela ressalta a importância da língua de sinais e da presença de um intérprete de Libras para a criança desde o início da vida escolar. Ele sabe Libras, ele sabe o português escrito, o português oral, ele oraliza por conta do implante. E nisto tudo, ele conseguiu se alfabetizar, mas sempre teve na escola a figura do intérprete. Tem até hoje. Agora mesmo eu deixei ele no IFMA, ele faz o curso de processos fotográficos, que ele conseguiu entrar no IFMA, e aí ele precisa do intérprete, porque o intérprete faz essa interlocução de um texto, não é? Interpreta um texto, interpreta uma aula, e aí ele vai dizer, olha, eu entendi perfeitamente, porque o intérprete traduziu. Então a figura do intérprete, ela é fundamental e imprescindível em todo esse processo. Estamos presenciando um verdadeiro tsunami de plásticos em todo o mundo. Uma poluição tão intensa que chega a ser inalada e ingerida pelos seres vivos. Combater essa onda é urgente. Veja na reportagem da TV Câmara. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realizou um seminário para examinar uma série de ações para conter a poluição plástica, denunciada por cientistas e organizações da sociedade civil como sendo um tsunami de plástico no Brasil e no mundo. Os especialistas defendem propostas de reuso e reciclagem de plástico, além do uso racional do produto. Temas que já estão sendo analisados no Congresso. A nova coordenadora da Frente Parlamentar em apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com a necessidade de ajuste na legislação. São 20 anos que foi dito aqui que se construiu esse volume de plástico que tem esse impacto tão grande. Então, portanto, muito importante que nós possamos fazer o recorte do plástico dentro do ODS 12 e que nós possamos levar essa discussão para o grupo interministerial. É preciso também resgatar o projeto. O projeto que está aqui é fazer com que resgatar, porque é um projeto de 2007 e que não avança. Os poluentes plásticos também já foram encontrados em órgãos humanos, como pulmão e coração, além de sangue e placenta. O gerente de políticas do clima do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Vitor Pinheiro, também enfatizou a preocupação mundial com 4 grupos químicos que se transformam em microplásticos ou poeira de plástico. Antes se acreditava que esse material era biodegradável e depois se descobriu que não era. E aí, com isso, a gente tem uma regra que é antiga e que permite, nesse vácuo, que se entre com materiais plásticos com um aditivo que só quebra ele em pedaços menores e isso é rotulado como biodegradável. Então, a quantidade de vezes em que você vai conversar com uma pessoa que acredita estar comprando o material certo e descobre que não é, a quantidade de órgãos públicos, inclusive, que compram esse material acreditando que ele é biodegradável e não é e que atrapalha. Ele vai virar microplástico, ele vai atrapalhar até a reciclagem se é misturado. O plástico preocupa o mundo inteiro por causa da lenta decomposição e pela crescente produção, atualmente em torno dos 400 milhões de toneladas por ano. A taxa de reciclagem é baixa. No mundo, 9%. No Brasil,
apenas 4%. A gerente de campanhas da ONG Oceana, Lara Ivanik, apontou várias lacunas na legislação, inclusive na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não aplica a estratégia de logística reversa às embalagens e não faz referência aos microplásticos nem a produtos descartáveis, como copos, sacolas, canudos e isopor. A gente tem um vácuo hoje na nossa legislação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e os seus decretos, que são um arcabouço legal hoje, né, de gerenciamento de resíduos, elas não trouxeram resultados efetivos. Então, a gente tem 13 anos, a gente celebrou agora em agosto 13 anos de Política Nacional de Resíduos Sólidos com pouquíssima coisa para celebrar, porque nem as taxas de reciclagem a gente conseguiu alavancar, nem as taxas de coleta seletiva e sequer fechar os lixões a céu aberto, porque a gente tem mais de 3 mil lixões a céu aberto, que eram para ter sido fechados e o prazo segue sendo postergado. Então, essa é uma política que ela é cara, porque ela vai olhar, né, coleta seletiva, destinação, construção de aterro sanitário para frente. Então, ela é difícil realmente de ser implementada. E os resultados numéricos estão aí. A gente não vai conseguir resolver e sair dessa lama de plásticos enquanto a gente ficar olhando para soluções de fim de cadeia. A gente precisa olhar para o começo da cadeia produtiva e pensar em economia circular. Aqui no Senado, a Comissão de Ciência e Tecnologia debateu a violência nas mensagens dos chats que ocorrem durante a transmissão de eventos e jogos online. A ideia é implementar medidas para evitar a exposição dos jovens a esse tipo de violência. As transmissões ao vivo pela internet ou streaming são muito utilizadas para ouvir áudio e assistir vídeos em tempo real. Enquanto está acontecendo o evento, é possível participar de um debate online entre os participantes. Mas a lei brasileira não obriga o armazenamento dessas conversas, o que torna muito difícil identificar os autores de violência online. Ali você vê de tudo: xingamento, posições políticas, de tudo você vê. E hoje no Brasil nós não somos, né? Não existe legislação para que esses chats fiquem armazenados ou sejam pelo menos investigados ou monitorados por nada nem ninguém. Na audiência pública, as convidadas sugeriram medidas para tornar a interação online mais segura, sobretudo para crianças e adolescentes. Os mecanismos de controle parental já existem, mas as plataformas têm procedimentos específicos e muitas vezes complicados, que os pais precisam executar em cada aplicativo. É muito mais fácil a criança entrar no celular e acessar a rede social do que o pai conseguir, a mãe conseguir vencer todas essas configurações específicas. Quem que tem que, de fato, fazer a moderação e impedir que isso aconteça? As plataformas, as empresas, que são aquelas que estão lucrando com esta atividade. E aí eu pergunto, existe todo o cuidado necessário por parte das plataformas? Não existe. Não existe. Está muito aquém do necessário, o doutor Estela aponta muito bem. Sequer temos a obrigatoriedade de notificação no Brasil. Eles notificam porque o guideline, o padrão lá da base, né, da sede no exterior, né, da Interpol obriga, mas a legislação brasileira não. As participantes também propuseram ações de prevenção dos crimes online, apoio às vítimas e a exigência de que haja sempre uma forma fácil de denunciar atividades suspeitas. Você tem que ter mecanismos fáceis de denúncia explicando, olha, o que é um comportamento que não é estranho ou não é. É estranho e como você faz a denúncia. A denúncia é muito fácil, eu digo, quase como um botão de pânico, né? A criança não tem que ir lá pesquisar, entrar no formulário, mandar e tal. Não, ela tem que... Isso aqui está estranho, isso aqui está ruim, eu denuncio. O debate sobre o aprimoramento da lei ainda vai continuar. Nós estamos tratando da questão dos jogos online e principalmente a possibilidade de que as autoridades, tanto a polícia quanto o judiciário, possam ter acesso a informações que levem à identificação de crimes, aos autores e principalmente a possibilidade de que nós hajamos para que outros não possam ser cometidos e outras pessoas serem vítimas.
vítimas. Não queremos impedir nenhum tipo de desenvolvimento de novos jogos, novas tecnologias, mas também não podemos permitir que elas sejam simplesmente livres o suficiente para causar danos. As enchentes de setembro no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, jamais serão esquecidas pela população. Mas, felizmente, tão intensa quanto a força das águas foi a mobilização popular para ajudar a reconstruir as cidades atingidas e a trazer esperança para quem precisa recomeçar. Veja na reportagem da TV Assembleia Rio Grande do Sul. Reconstrução, recomeço. Tentar retomar algo que possa ser chamado de normalidade depois de uma tragédia. Em momentos assim, a solidariedade faz toda a diferença. A ajuda não mede distância, vem de todos os lugares. Meu nome é Otávio Remor, sou de Erechim, eu sou engenheiro agrônomo. Eu sou Letícia Marques Guimarães, eu sou da cidade de Feliz e eu sou teletendente. Meu nome é Eberson, eu sou empresário da cidade de Gravataí, né? E nós somos voluntários, né? Vamos lá, pessoal. Uma vianda reforçada para o... Obrigado. De nada, bom moço. Logo que a gente viu já no feriado, né? Nós já viemos para cá, montamos o acampamento aqui, né? Estamos aqui esses dias aí servindo o nosso pessoal aí, porque a gente vê que era necessário isso, né? Essa tragédia, enfim, tocou muito no nosso coração e a gente veio com o nosso motogrupo hoje aqui para poder dar uma força, um apoio nas pessoas, né? Cozinhando, fazendo alimento e ajudando na reconstrução das casas. Vocês se mobilizaram para vir ajudar? A gente está em 2 ônibus que veio e daí a gente tem umas casas que estão soterradas, daí a gente está tirando as coisas de fora, outras a gente está fazendo limpeza, daí conforme a necessidade de cada casa. É um trabalho de formiguinha agora para depois deixar as casas prontas para que os moradores consigam retornar, enfim, para suas casas, os seus negócios também, né? É um trabalho agora assim mais na parte braçal mesmo, né? O trabalho de botar a mão na massa e o pé no barro. O pessoal ali que está fazendo o recebimento, ele está segregando, né? E daí está montando uns kits de higiene, limpeza e também tem os kits de higiene pessoal, né? Aí facilita um pouco na hora de distribuir os mantimentos, né? Em pontos de distribuição de materiais, como no ginásio municipal de Mussum, o trabalho não para. A cidade, no Vale do Taquari, distante cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre, foi uma das mais atingidas pela enchente no início do mês de setembro. Eu sou advogado, né? E junto com um amigo a gente se deslocou, porque nós e muitos outros da nossa localidade, nossa comunidade, se comoveram muito, né, com as imagens de destruição e vidas, né, perdidas, né, e isso nos levou a vir ver o pouco que a gente pode ajudar, né, e vir aqui e ajudar essas pessoas. A gente foi de casa em casa oferecendo ajuda, oferecendo oração, a gente pegou o material da limpeza, os guris ajudaram a tirar lodo de fundo de casa, tirar, sabe, do pátio, limpar tudo. E é isso que a gente veio fazer, é bem difícil estar aqui nesse momento onde pessoas perderam tudo e dar uma palavra de conforto, só Deus mesmo para restituir a esperança e a alegria nos corações, mas nós cremos que é possível. Se fosse pelos voluntariados, hoje a gente nem estaria conseguindo ver o piso aqui do mercado, porque tinha muito lodo. Então, assim, isso aquece nossos corações, a gente é muito grata eternamente a todos os voluntários que passaram por aqui e por toda a cidade também, né? Porque, de certa forma, toda a cidade acabou perdendo aqui um pedacinho aqui com essa enchente, né? Com esse 4 de setembro. Do que a água chegou até lá em cima, né? Isso, teve a marca ali, ó, até aqui em cima. O pé direito aqui tem mais ou menos uns 4 metros, meu pai comenta, né? Então chegou mais ou menos uns 13,80 metros. E nunca chegou nem perto disso aqui. Foi absurdo, assim, inacreditável.
A cada relato que a gente ouve por aqui, como se diz popularmente, é de cortar o coração. As vidas perdidas, a forma como alguns moradores escaparam das águas e agora a reconstrução. Para todo lado que a gente olha, a imagem é sempre a mesma. As pessoas nas ruas, limpando as casas, separando os materiais, os utensílios que ficaram danificados. E para tudo isso, o trabalho voluntário tem sido fundamental para que as cidades possam se reerguer. E ao se referir a essas pessoas solidárias que vêm de diversas partes para ajudar, uma moradora de Mussum utilizou a seguinte expressão: dizer obrigado seria muito pouco. Só gratidão, né? Porque as pessoas vieram de todos os lados. Tem pessoas que a gente não sabe o nome, eles vêm, ajudam. E eu acho que se não fosse eles, né, esses anjos que estão vindo ajudar, acho que a gente não ia dar volta, não. A gente precisa muito, tem muito ainda para fazer, mas eu acredito que agora eles fizeram a gente ter ânimo. O abraço, o vai dar tudo certo, a gente está aqui para ajudar. Foi o que incentivou a gente a continuar, né? A gente fica desanimado, é casa, é amigos que se foram, então a gente só tem gratidão. Solidariedade que gera esperança. Dona Solange olha para o telhado da casa, que foi reconstruído pela ajuda voluntária. Nós sentamos aqui, eu e a avó ali, choremos. Como é que nós ia fazer com o telhado? É novo, ela fez agora há pouco. E nisso chegou uma equipe aqui, ofereceu para nós telhado e já colocaram. Então isso dá força, dá ânimo para nós, né? Mas é difícil, cara. Tu sair de casa assim, ó, pensando que no outro dia tu só vai limpar, porque nós já passamos por muitas enchentes. A gente mora aqui mais de 40 anos, né? Mas que nem essa aqui, veio para destruir tudo, né? Muito forte. E veio para mostrar a união das pessoas, né? O amor com o próximo, né? Que a gente ainda tem fé que isso ainda existe, né? Existe sim, Dona Solange, e essa poderia ser a imagem que ilustra o melhor do ser humano. Muito importante o trabalho dos voluntários, não é mesmo? Super bacana. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem, semana que vem a gente volta. Tchau!